Em Quando Me Apaixono, em seu escritório na fundação, Regina comenta com Inês que Gonçalo avisou que as duas receberiam convites para a festa que vai acontecer em sua casa, mas não receberam nada. Inês diz que, se elas não receberem os tais convites, a fisioterapeuta poderá viajar com Antônio, mas a mulher não está muito convencida sobre a viagem e diz que não sabe se quer ter algo a mais com o namorado. Na mansão, Josefina continua remoendo a cachola com seus fantasmas, lembrando do dia em que invadiu o escritório de Roberto e descobriu que ele não tinha incluído Roberta no testamento e jurou se vingar. Enxugando as lágrimas, a 171 resolve ligar para Soto e pedir um favor pessoal, dizendo que vai pagar o sujeito muito bem. Enquanto isso, no aeroporto, Carlos encontra com Augusto e, meio que reconhecendo o sujeito, puxa a conversa e pergunta se pode pegar o livro do cara emprestado. Num restaurante chique da cidade, Renata diz a Matias que ficou pensando na proposta dele e acha melhor os dois reavaliarem a relação, para saber se vale ou não a pena continuar. Na casa de Regina, Jerônimo elogia a comida de Carla, mas promete cozinhar para ela em um dia destes. Logo que a mãe da fisioterapeuta se retira, Regina quer saber o que o amigo está pretendendo fazer. Ele conta que vai à festa de Matias e diz à amiga que ela também deveria comparecer ao evento, mesmo sem convite. Se justificando, Jerônimo explica que é uma questão de negócios, pois, na comemoração, ela poderá encontrar potenciais doadores para a fundação. Mas a mulher, conhecendo muito bem o rapaz, pergunta qual é o real motivo para ele querer tanto que ela vá à tal festa. Jerônimo confessa que gostaria que a físio fosse com ele, para que possa desmascarar a tal de Roberta. Dizendo que mudou de estratégia e não vai mais se vingar da garota como tinha planejado, o investidor conta que pretende desmascarar a noiva de seu falecido irmão, na frente de Matias e toda a sua família, pois pretende mostrar a todos quem ela realmente é. No restaurante, Renata pede um tempo ao namorado, pois está se sentindo muito desonesta com ele e com ela mesma, já que não aceitou morar junto com o rapaz, o que não é normal. A moça se justifica, afirmando que qualquer mulher realmente apaixonada, se estivesse em seu lugar, diria sim, com a pepeca pegando fogo. Matias não se conforma com o pedido da namorada, e pedindo desculpas, assume a bronca, dizendo que se precipitou. Renata tenta aliviar um pouco a barra, e comentando que adora o rapaz, revela que não tem certeza se realmente o ama. Ele tenta novamente, e afirma que o namoro é justamente para ver se o casal combina e blá blá blá. Mas Renata está decidida e diz que precisa de um tempo, sugerindo que os dois esperem por 3 meses, propondo que, depois deste período, os dois possam avaliar se realmente querem ou não continuar como um casal. Nesse meio tempo, Regina, assustada, tenta convencer Jerônimo de que aquela não é uma boa ideia e lembra que Gonçalo vai sofrer muito quando ouvir o que ele tem a dizer sobre Roberta. O rapaz confessa que tem consciência de que o empresário vai ficar em maus lençóis, mas para ele, é necessário dizer tudo o que a filha dele fez com seu irmão. Mesmo sem estar totalmente de acordo, Regina resolve acompanhar o amigo ao evento marcado para o dia seguinte. Do outro lado da cidade, Josefina chega das compras invadindo o quarto de Roberta e mostrando o vestido novo que comprou para a filha usar na festa. A moça diz que aquele trapo é muito cafona, pedindo para trocar a peça, mas rindo, diz que a surpresinha que preparou para Renata já está organizada. E Josefina, pulando de alegria igual criança quando ganha pirulito, diz à filha: "Ai, me conta, me conta!" Porém, Roberta decide torturar a mãe e avisa que não vai dizer nada, pois também quer surpreendê-la. No fim das contas, Roberta decide ficar com o vestido brega. Nesse meio tempo, Jerônimo se arrepende de ter convidado Regina para a festa de Matias, confessando que está sendo muito egoísta. Ele explica que o que pretende fazer pode prejudicar a ela e sua fundação. A mulher alega que Gonçalo não seria capaz de misturar as coisas e vai acompanhar o rapaz à festa, pois prefere correr o risco ao deixar o amigo sozinho, naquele momento difícil. E no aeroporto, Carlos consegue puxar papo com Augusto, que conta que já tem uma fazenda, mas está pretendendo comprar outra, chamada A Bonita, que fica na mesma região. O moço se mostra interessado no assunto, e se fazendo de zanzo, pergunta por que o sujeito quer comprar outra fazenda. O engenheiro explica que naquelas terras tem vinhedos que interessam muito. Carlos força a barra e pergunta o que esses tais vinhedos têm de tão especial. Augusto cai na risada e diz: "Podemos dizer que é um capricho meu." O rapaz continua o inquérito, e agora quer saber se o sujeito está disposto a pagar o que for, apenas por um capricho. Diante da afirmativa de Augusto, Carlos revela que foi muito bom ele estar indo conhecer a fazenda de Rafael, antes de Jerônimo vender
e conta que sabe que ele é o sujeito com quem seu amigo está negociando. Desconfiado, Augusto pergunta se o rapaz entende de vinhos, plantações, etc. Mas o moço sai pela tangente e diz que é um novato no assunto. Na capital, Matias diz à namorada que está surpreso com a sinceridade dela. Calmamente, Renata se justifica, dizendo que não quer magoar o rapaz se os sentimentos dela não mudarem. O moço resolve argumentar, assumindo o risco se isso acontecer, mas a empresária está determinada e quer saber se ele aceita ou não dar um tempo a ela. Matias, que de bobo não tem nada, toca na ferida e pergunta se não é a lembrança de alguém que a impede de continuar sua relação com ele. Renata fica sem graça e jura que não é esse o motivo. E ele, no auge do desespero, afirma que se a garota tivesse um outro alguém, seria mais fácil de entender a proposta dela. Renata imediatamente se lembra da cena do aeroporto. Gaguejando, ela explica que até pode ter alguns sonhos e fantasias, mas não tem nada real como os dois têm. Assim que termina de falar, Renata trata de molhar a garganta seca, mandando uma taça de vinho para dentro. Matias resolve aceitar a proposta da moça, mas avisa que vai fazer de tudo para que ela se apaixone por ele. E na casa de Regina, Jerônimo se despede, contando que, depois de vender os vinhedos e as terras de Rafael, pretende voltar para o exterior. Ele ainda conta que não pretende reatar com Lorena, pois, enquanto não encontrar uma mulher que mexa com ele tanto quanto Adriana mexeu, não pensa em ter nada com ninguém. Já é tarde da noite quando Lázaro e sua irmã comentam que Carlos está demorando a chegar. De repente, o capataz avista a caminhonete de Augusto estacionando na frente da casa da fazenda. E na capital, Adriana chega em casa e descobre que a mãe precisa ficar em jejum por causa da cirurgia. A garota vai buscar os remédios de Ágata no quarto e, enquanto isso, a mulher, desesperada com a doença, comenta consigo mesmo que, se algo der errado na cirurgia, o pai da moça vai ter que cuidar dela, mas espera não precisar contar a ele que tem uma filha. Do outro lado do mundo, Lázaro se apresenta a Carlos como capataz da fazenda. Ele ainda introduz sua irmã, que, se recusando a apertar a mão do rapaz, pergunta se ele é amigo de Augusto. O moço explica que apenas pegou uma carona com um engenheiro, que conheceu no aeroporto, e a empregada aproveita para dizer que não é legal ele ser amigo do sujeito. Ela explica que o homem quer comprar as terras de Rafael, mas o único dono da fazenda tem que ser Jerônimo, agora que seu patrão morreu. Vendo que a moça está falando demais, Lázaro manda a irmã entrar e preparar o jantar, mas Carlos diz que não está com fome, e a moça responde: "Ainda bem, já está muito tarde para cozinhar." Nesse meio tempo, Augusto chega em casa e diz ao capataz que Carlos é amigo de Jerônimo, pedindo que o homem avise a sua esposa Alzira, para ficar de olho no rapaz. O sujeito lembra que foi graças a Alzira que eles descobriram que a uva de Rafael era espetacular, e conseguiram comprar a safra, antes de todo mundo. O engenheiro concorda, e ainda se recorda que o capataz não queria a esposa trabalhando na Abunita. Nas terras vizinhas, Lázaro tenta explicar a atitude de Matilde, mas Carlos diz que o moço não precisa se preocupar. No entanto, comenta que gostaria de entender os motivos que levaram a garota a ficar contra a venda da fazenda e também porque Augusto está tão interessado em comprar a propriedade. Lázaro então diz ao rapaz que no dia seguinte, quando ele levar o moço para conhecer os vinhedos, ele mesmo se dê conta do porquê. Nesse meio tempo, Renata, de pijamas, conversa consigo mesma em voz alta, pedindo que Matias a perdoe por não dizer toda a verdade. A moça tenta se convencer que a história com Jerônimo não existe, mas a presença na sua vida se tornou muito marcante. Em seu apartamento novo, Jerônimo compartilha sozinho dos mesmos momentos com Renata, sem conseguir pregar o olho. Enquanto isso, em Enseada, Padre Severino pega Cari chorando na igreja e decide conversar com a moça. Ela resiste, num primeiro momento, mas acaba revelando que está preocupada com o marido. Cari explica que seu marido está bebendo muito e tem certeza que algo o está incomodando. Ela ainda comenta que está com muito medo que o marido vire um alcoólatra, pois, quando ele toma umas, muda completamente. O sacerdote resolve defender o médico e dá uma bronca na mulher, dizendo que ela está exagerando, pois Álvaro é um homem correto. Cari tenta insistir no assunto e diz que sabe que o marido está muito mal. Porém, ao ver que não vai mudar a opinião do padre, acaba dizendo que é ela quem está viajando na história. Nesse meio tempo, Álvaro vê Alzira passando e resolve cumprimentar a moça, perguntando se ela está indo para os vinhedos. Como a moça diz que sim, o médico se oferece para dar uma carona. Na fazenda de Rafael, Carlos está tomando café da manhã, quando Lázaro aparece, dizendo que está tudo pronto para a visita aos vinhedos. Matilde aparece com ovos mexidos e serve o rapaz,
que come tudo sem pestanejar e ainda pede mais. A moça estranha, e ele explica que os ovos estavam deliciosos, pois adora pimenta, já que sua mãe o acostumou a comer a iguaria desde criança. Carlos revela que é um cara do interior, só que se formou em engenheiro agrônomo e etnologista. Por isso foi trabalhar no exterior, mas nunca se esqueceu de suas raízes e tem muito orgulho de ser caipira. Lázaro descobre que o moço entende tudo de plantação, e Carlos ainda conta que foi ele quem influenciou Rafael a começar o negócio de uvas. É sábado, dia da grande festa. Josefina está arrumando tudo, quando Renata avisa a infeliz que vai ao hospital ver Adriana, explicando que sua mãe está passando por uma cirurgia delicada. A Jabiraca resolve enfiar as patas logo cedo na filha e diz: "Você não acha que deveria estar aqui preparando a festa de seu namorado?" A moça lembra que ela tinha se disponibilizado a fazer isso, mas ficou decidido que ela e Roberta se encarregariam de tudo. E a mal comida responde: "Isso não significa que tenha que se descuidar completamente da festa. É incrível que tome essa atitude quando deveria ser você a mais interessada em que tudo corra bem." Renata diz a Josefina que não tá a fim de discutir e quer saber o que ela precisa fazer para agradar a mãe. Gente, olha o que a nojenta responde: "Ah, Renata, você teria que nascer de novo para me agradar, mas é como se diz, muito prestativa para os outros, mas em casa nada." Do outro lado da cidade, Jerônimo, que dormiu em cima das fotos de sua família, está com o retrato de Rafael na mão e jura que naquela noite vai vingar sua morte. O celular do rapaz toca e é Roberta. Ele atende o telefone e, olhando fixamente para a fotografia do irmão morto, diz a ela que está com vontade de vê-la novamente. A garota, metida a cagar bombom, comenta: "Fico feliz de ouvir isso porque no outro dia eu fiquei muito chateada. Você não foi muito delicado comigo quando estive no apartamento de seu amigo." Jerônimo dá corda para a mina se enrolar e concorda com ela, que larga a seguinte pérola: "Acho muito bom que você concorde comigo, pois eu já tinha decidido não te ligar mais. Mas o meu pai me pediu que eu confirmasse a lista de convidados da festa de Matias, e é exatamente isso que estou fazendo." Jerônimo confirma sua presença no evento, dizendo que não vê a hora de vê-la novamente. E a vigarista tem a brilhante ideia de perguntar ao moço se ele não estaria disposto a fugir com ela depois da festa. Sem saber o que dizer, Jerônimo coloca o celular na testa, para ver se por osmose, a internet o ajuda a ter uma ideia. E de repente, ele diz que vai descobrir uma maneira de surpreender a garota. Assim que desliga, a falcatrua comemora, dizendo que o moço caiu direitinho na sua rede. Enquanto isso, nas terras da família Monterrubio, Matias cavalga com seu tio Honório, em um lindo dia de sol. O rapaz revela que acha o casamento dele maravilhoso, e espera que ele e Renata possam seguir o mesmo caminho. Durante a conversa, Matias comenta que gostaria de incluir a mãe de Adriana no plano de saúde da moça, revelando que a mulher se chama Ágata. Imediatamente Honório se lembra de uma antiga namorada que tinha o mesmo nome e o sobrenome da moça era Beltrán. Matias então conta ao tio que este é o sobrenome da mulher, que é mãe solteira. Honório fica encasquetado com o assunto, mas não diz nada. No hospital, Adriana confessa a Renata que está com um mau pressentimento sobre a cirurgia de sua mãe. A empresária consola a amiga, dizendo que vai dar tudo certo e a convida para um café. Nesse meio tempo, Honório diz a Matias que seria muita coincidência a mãe de Adriana ser sua antiga namorada, e por isso deve se tratar de outra pessoa, pois um amigo comum disse que ela tinha ido morar no exterior. Honório conta que tem muito boas recordações do namoro, mas terminou tudo porque nunca se apaixonou por ela. No jardim, Roberta diz à mãe que naquela noite, Renata vai atrair a atenção de todos os convidados da festa. Preocupada, Josefina pede à filha que tome muito cuidado, pois não quer que ela saia prejudicada da história e avisa: "Meu interesse é que Matias e Renata comecem a ter problemas e se separem, mas é só isso." Roberta afirma que a mãe não precisa se preocupar e revela que pela primeira vez, um cara seu ficará decepcionado com sua irmã. Mas Justina aproveita para passar outro sermão na filha e diz: "Ao invés de ficar pensando em quantos gatos podem ou não se ligar na Renata, você deveria tomar o lugar dela. Aproveita para tomar o mesmo lugar que sua irmã tem na vida do Gonçalo, e agora na de Matias. Isso seria agir com inteligência, filhinha." Roberta abre um sorriso e pergunta se por acaso a mãe está insinuando que ela se aproveite da situação para conquistar Matias. E Josefina, ensinando a garota mais uma parte da sua cartilha de maldades, responde: "Mas é claro." Roberta então revela que não gosta do rapaz porque ele a cansa, mas a megera não deixa barato e diz: "A vida exige sacrifícios,
Às vezes a gente precisa abrir mão de uma coisa para ter outra. Mas pensa no tamanho da satisfação que você teria ao saber que Matias deixou Renata por você. Roberta acaba concordando com a mãe e confessa que gostaria muito que isso acontecesse só para Renata sentir na pele o que ela já sentiu tantas vezes. Gonçalo aparece e elogia os preparativos para a festa. Josefina diz que Roberta não parou um minuto, pois fez questão de supervisionar tudo pessoalmente. Gonçalo se ajoelha e, dando um beijo na mão da filha, agradece o esforço, mas pergunta onde está Renata. Pronto. Era o gancho que a Bruaca queria para falar mal da filha. Respondendo ao marido, ela diz: ela foi ver uma amiga. Eu queria que ela ajudasse um pouco a Roberta, mas parece que ela não tem o mesmo interesse na festa que nós duas. E olha que se trata de uma festa em homenagem ao namorado dela. Gonçalo não dá ouvidos às reclamações da esposa e, abraçando a filha, agradece novamente. Do outro lado da propriedade, Honório trata de explicar ao sobrinho o que é o amor e manda o rapaz se ligar, pois nem sempre amor é correspondido. No interior, Alzira chega aos vinhedos e conta a Álvaro que Augusto mandou ela ficar de olho em Carlos. O médico aproveita a oportunidade para dar a maior cantada na moça, elogiando as qualidades dela. E na capital, Regina visita Antônio, dizendo que queria fazer uma surpresa. Ela conta que decidiu viajar com ele, mas só poderá ir no dia seguinte, pois naquela noite tem a festa do filho de Gonçalo, que vai fazer uma grande doação para a fundação. Antônio resolve fazer uma gracinha e diz que, pelo visto, não vai ser fácil conquistar a namorada, pois tem concorrência, já que é obrigado a dividir o tempo dela com Jerônimo e Gonçalo. Regina entra no jogo e diz que ela também é obrigada a dividi-lo com todos os compromissos que ele tem. Se dando conta da mancada, Antônio ri e, chamando Regina de meu amor, muda de assunto, comentando que está muito feliz com a companhia dela na viagem, jurando que tudo vai acontecer no ritmo dela. Na cafeteria do hospital, Renata conta a Adriana sobre a conversa que teve com Matias, revelando que se os dois decidirem ficar juntos depois do tempo de 3 meses, o rapaz pretende oficializar a relação. No andar de cima, Agatha pede para falar sozinha com o médico e pede a ele que uma carta, caso ela não consiga resistir à cirurgia. No clube, Roberta comenta com Serena sobre a surpresinha que preparou para Renata e que falou com Jerônimo, que confirmou sua presença na festa. Diego aparece e pergunta à comparsa se está tudo certo para aquela noite. Serena quer saber o que é a surpresa, mas o rapaz, confessando que não curte contar seus planos, mas garante que tudo será inesquecível e depois daquela noite, Renata nunca mais vai se esquecer dele. Josefina acha outra alma para atormentar e diz à cunhada que ela é muito cafona, pois soube que a mulher vai fazer trabalho social na instituição de uma tal de Regina. Como Constanza não responde, a megera continua. Gonçalo me pediu que eu fizesse o mesmo, mas na verdade, eu prefiro que cada uma tenha o seu espaço. Sem perder a elegância, Constanza diz que a cunhada tem razão, pois o centro de Regina é cheio de boas vibrações e a Bruaca poderia contaminá-lo. Josefina não desiste e vai atrás da cunhada, querendo saber se foi Regina quem foi pedir pinico na empresa, mas Constanza deixa claro que foi ela quem escolheu os beneficiários da companhia naquele ano e convenceu seu irmão a apoiar a causa. Sendo sarcástica, Memeia quer saber o que Constanza sabe mais sobre Regina, além do grande sofrimento de ter perdido a filha. Mas a mulher se irrita e deixa claro que a menina, na verdade, foi roubada e não sabe mais nada sobre ela. A socialite aproveita para dizer que tem o pressentimento de que ela e Regina, além de Inês, se tornarão grandes amigas e ainda afirma que, na verdade, ela deveria ter apresentado uma mulher como a fisioterapeuta ao seu irmão e não uma golpista como ela. A despeitada, vendo que tomou um fora, aperta os olhos e jura para si mesma que é melhor Constanza não tentar empurrar Regina para seu marido, pois não sabe do que ela é capaz.